Bruna, como que eu faço para o meu filho aprender a ler? Bom, a minha filha ainda não lê, né? Ela tem 4 anos de idade, ela ainda não lê, mas existe uma forma, de acordo com os meus estudos e pesquisas, que ajuda muito a criança a aprender a ler rápido, que é a seguinte. Olá, mamãe! Seja muito bem-vinda ao canal Eu Sou Mãe Agora. Meu nome é Bruna Santos e o meu objetivo aqui é te ajudar a ter paz, harmonia e equilíbrio através de uma rotina inteligente. E vamos a esse tema, né, que é um tema também que muitas mamães querem, né? Como que eu faço para o meu filho aprender a ler? Você já sabe, né, mamãe, que a maternidade ela é uma jornada repleta de alegrias, de desafios. E um dos momentos mais especiais é quando o seu filho começa a explorar o mundo das palavras, o mundo dos livros. Nós sabemos que ajudar o nosso filho a aprender a ler ele pode ser uma tarefa muito gratificante, mas também desafiadora. Por quê? Porque a gente quer compartilhar estratégias amorosas para ajudar, né, o nosso filho a fazer com que ele se interesse pela leitura, a fazer com que ele tenha essa vontade de ler, de ter esse relacionamento, esse contato com os livros. O primeiro passo para você ensinar o seu filho a ler você precisa já ter o hábito de leitura com o seu filho já desde novinho, tá? Porque isso é algo que eu já faço com a Eloá, já desde que ela era recém-nascida, bebezinha, eu já faço isso com ela. Então, o que você precisa fazer primeiro, mamãe? Você precisa ter livro na tua casa, muito livro, né? E mais do que isso, você já tem que ter esse hábito de leitura. Se você acabou de ter neném, né, tá aí, um bebezinho recém-nascido, é gestante, aproveita a oportunidade, já compra livrinhos de criança e já comece a colocar esse hábito de leitura. E como que você vai fazer isso? Era o que eu fazia com a Eloá. Separava um momento do dia, botava ela ali no bebê conforto, botava ela deitadinha no sofá, botava ela no carrinho, e eu pegava um livrinho e começava a ler. Eu lia para ela. E isso é muito importante. Depois, né, a gente foi adquirindo mais livros com o passar do tempo e até hoje. Então, algo que ajuda muito na questão de fazer com que a criança aprenda a ler, e mais do que isso, tá? Ela é um 2 em 1, tá? É um combo. Além dela aprender a ler, ela também vai desenvolver a questão da fala mais rápida, tá? Por quê? Porque você está fazendo uma leitura em voz alta. Então, esse é o segredo para o seu filho aprender a ler. Leitura em voz alta, tá? E tenha muitos livros. Vou até compartilhar contigo aqui, ó. Tem vários livros aqui. Tem livros que são livros de quando ela era bem pequenininha. São livros que eu não dou, né? Eu tenho o hábito de doar livros. Mas tem uns aqui que são o nosso xodozinho, eu não dou. Ó, tem esse daqui, Volta no Tempo. Tem esses outros aqui que são coleções de cachorrinho, de gatinho, de coelhinho. Mas os livros preferidos dela, que são os livros do momento, né? Sempre tem um livro do momento dos nossos filhos. É esse aqui, A Cigarra e a Formiga. Esse daqui, que é a ratinha do campo e a ratinha da cidade. Esse daqui, que é a Tartaruga Lily. E esse aqui da Festa no Céu. Então, esses 4 são praticamente os livros que eu leio para ela todo dia. Não preciso nem ler, que já sei a história de cor e salteado, né? A leitura promove a imaginação, a criatividade, a comunicação. Mas aí eu também sei que tem alguns desafios que são desafios bem comuns em relação a essa questão, que são o seguinte. Pode haver momentos de frustração para o seu filho, né, nessa fase que ele começar a aprender a ler. E eu vou compartilhar contigo alguns passos para você ensinar o seu filho, né, para ser algo assim que não seja algo cansativo para ele e nem que ele se cobre tanto. Primeira orientação aqui, comece cedo e com carinho, tá? Desde novinho, desde bebezinho, que foi o que eu falei pra você no início desse vídeo, leia livros, mostre livros pro seu filho, mesmo antes dele poder ler, mesmo antes dele poder falar, mesmo antes dele poder andar. É muito importante porque é isso que eu falei. Você tem que fazer a leitura em voz alta, porque isso vai estimulá-lo a ler mais rápido, né, em uma determinada fase da vida dele. E além disso, ele vai desenvolver até a questão da fala, ele vai falar mais rápido. E algo que nesses estudos que eu fiz fala é que é o seguinte, por que é importante a mãe e o pai fazer a leitura em voz alta? Porque, por exemplo, todos esses livros, né, óbvio, eu faço a leitura em voz alta já desde cedo com ela, e eu leio para ela a historinha em voz alta, eu leio tudo. E o que acaba acontecendo? De tanto ler, a criança ela decora e acaba memorizando algumas frases e algumas falas do livro. Então, depois, ela mesma lê o livro, lê o livro pra mim, que eu falo, filha, agora lê pra mamãe. E é importante você instigar isso também, tá? Lê pra mamãe. Ela já sabe, porque só de olhar a imagem, e ela lembra, né? A cada imagem que vai passando do livro, ela já sabe o que tá acontecendo aqui, ó.
porque eu já falei pra ela, né? Eu já fiz a leitura, então ela já sabe, que a tartaruga fez isso, e ela vai contando, tá? Então é muito, muito importante isso e é bem legal, funciona muito, tá? Segunda orientação aqui pra ti é: crie um ambiente literário, tá? Mantenha uma variedade de livros acessíveis na sua casa, crie um cantinho aconchegante para leitura, com almofadas, com boa iluminação, deixa livro espalhado pela casa toda, querida. E é isso que eu faço. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar para te ver o que eu tô falando, tá? Na minha casa, os livros, eles fazem parte da decoração. Então, deixa eu até acender a luz aqui. Ó, os livros, eles fazem até parte da decoração aqui em casa, tá? Vou mostrar aqui pra ti. Como eu falei, deixa livro espalhado por tudo quanto é lugar, por tudo quanto é canto da casa. Aqui, tem um móvel, que eu já tirei os livros daqui agora. Mas aqui, ó, esse vaso tá apoiado em uma pilha de livros, que eles já viram um suporte pro vaso, né, que tem as minhas pedras. Aqui, tem mais uma planta que tá apoiada em uma pilha de livros. Entende? Então, o livro aqui em casa, ele já faz parte da decoração. E a minha filha já está acostumada a ver livro por tudo quanto é canto da casa, né? Então isso é bem legal também. Geralmente o cantinho de leitura que eu faço com ela ou é aqui na sala ou no quartinho dela mesmo, tá? Terceiro passo, seja um modelo leitor. É óbvio, né? Se você quer que seu filho aprenda a ler, você tem que ser uma mamãe, você tem que ser um papai que tenha o hábito de ler, né? Que tenha esse hábito à leitura, porque senão não adianta. Lembra aquilo que eu sempre falo? Nós somos o espelho, o teu filho ele é um reflexo do teu comportamento, das tuas atitudes, das tuas falas. Como é que tu vai querer cobrar que o teu filho aprenda a ler se tu não lê? Se ele não te vê lendo, né? Se ele nunca te vê com um livro na mão. Não tem como isso. Então você precisa ser um modelo de leitora para ele, tá? Seja um exemplo lendo para si mesmo. Porque as crianças muitas vezes elas imitam o que elas veem os pais fazendo, né? Que é aquilo que eu falei. Quarto passo aqui, leitura em família. Isso é muito legal. E eu tava fazendo exatamente isso hoje com meu marido. Eu adoro fazer isso, tá? Eu tô lendo um livro que é muito, muito bacana também pra nós mamães. Tá aqui, ó. Ele fica já do meu lado. Que é esse livro aqui, ó. Cuide-se. Aprenda a se ajudar em primeiro lugar. Esse livro aqui tá totalmente atrelado à questão do autocuidado. Lembra do padrão AFTC que eu falo? Autocuidado, família, trabalho e casa? Que eu desenvolvi esse padrão e esses pilares nessa ordem. Esse livro aqui do Cuide-se. Deus, ele é maravilhoso, maravilhoso, tá? Mas vamos voltar aqui, né, na questão da leitura para as crianças. E esse quarto passo é a leitura em família que eu te falei. Hoje de manhã, eu acordo cedo todos os dias, meu marido daí, né, tô acordando ele para ele vir junto comigo nessa rotininha, né, de acordar cedo também. E eu tava lendo o livro, eu falei, amor, posso ler em voz alta agora aqui? E aí eu leio em voz alta, a gente reflete sobre as frases, sobre o texto. E é legal fazer isso, ler a historinha e depois discutir sobre a historinha. Então, a gente lê em voz alta o livrinho para ela, né? Tanto eu quanto ele, e depois a gente conversa sobre o que está acontecendo naquela história. Quinto passo, respeite o ritmo individual. Cada criança se desenvolve no seu tempo, no seu ritmo, então evite comparações e respeite as habilidades únicas do seu filho. Não vai comparar porque a fulana já tá lendo e tu ainda não tá lendo. Que a Beltrana lê melhor do que você. Pelo amor de Deus, não preciso nem falar isso. Sexto passo aqui, faça da leitura uma rotina carinhosa, uma rotina gostosa. Inclua isso como uma rotina na sua vida, mamãe. Você vai ver como, olha, é muito maravilhoso. Além de ser muito gratificante e ter muitos benefícios, né? Estabeleça uma rotina de leitura. Você pode estabelecer rotina de leitura antes de dormir, que é o que eu faço, né? Até gravei já um vídeo falando sobre isso, do meu ritual noturno de sono com a Eloá. Um dos passos desse ritual é incluir a leitura noturna. Eu tô falando baixinho porque eu já tô no quarto da Eloá. Um dos nossos rituais é a questão das leituras. Só pra te ver aqui os livros, eu vou deixar separado. Vou te mostrar. Tudo isso aqui, ó, são os livros que eu li pra ela, né, antes de dormir. São 9 horas agora. Ela pegou no sono faz uns 15 minutos. Então eu faço essa leitura noturna com ela. E isso é legal porque isso cria associações positivas com a leitura. Sétimo passo aqui, escolha livros apropriados com amor. Selecione livros adequados para a idade e o interesse do seu filho, né? É óbvio isso, eu não preciso nem falar em relação a isso, né? Você precisa comprar livros que tenham a ver com a faixa etária dele, que sejam livros que tenham a ver com os seus princípios, com o que você acredita, né? Para ele não pegar livros que não sejam interessantes. Oitavo ponto aqui, incentive perguntas e discussões. Estimule o seu filho a fazer perguntas. Por exemplo, você está lendo o livro para ele. Eu estou lendo esse livrinho aqui da ratinha do campo e a ratinha da cidade, que é a Nina e a Maria. Eu vou lendo o livro, né? Eu vou lendo, contando a história várias vezes, e eu falo, ô filha, qual das duas que a ratinha
Tem a Nina e a Maria, mas elas são a ratinha do que mesmo? Ah, mamãe, uma hora no campo e a outra na cidade. Ah, é verdade. E o que a ratinha do campo come? A ratinha do campo come trigos, grãos, isso. E a ratinha da cidade come o quê? Ah, ela come bolacha, ela come... Entende? Então, isso que é interessante. Você incentiva o teu filho a fazer perguntas no momento que você está lendo, que você já leu o livro várias vezes, porque isso vai ajudar também. Vocês vão estar conversando sobre aquela história, vai ajudar ele a pensar, né? E vai estimular cada vez mais a criatividade dele também. Nono passo aqui, seja paciente e empático, é muito importante. Se seu filho cometeu algum erro ao ler, né, e tá aprendendo a ler, ele cometeu algum erro, falou uma palavra errada, uma frase errada, seja paciente, né, mamãe, seja paciente, papai, que ele tá aprendendo. Tu vai corrigir com delicadeza, com amor, com carinho, e vai encorajar ele a tentar novamente ler, né, fazer aquela leitura daquela frase, daquela palavra, para ele sentir essa segurança contigo também, tá? E 10º passo aqui, celebre as conquistas com carinho. É muito importante. Reconheça e celebre as conquistas do seu filho na leitura. Cada passo é uma realização a ser comemorada, mamãe. Então, assim, ó, comemore, pule, faça festa, né? Ai, filho, que legal, tu conseguiu ler essa frase. Meu Deus, filho, tu já viu que tu conseguiu ler esse texto? Meu, que guri inteligente. Como é que tu conseguiu ler assim? Sabe? Comemora. Ele, além dele se sentir feliz, né? Vai ser um passo muito importante para ele. Ele vai ver que o papai e a mamãe estão ali juntos. Ele pode contar com você, com a sua ajuda. Então, isso é muito legal, né, mamãe? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, desses 10 passos que eu compartilhei. E agora é colocar em prática, colocar em ação, né? Já, ó, invista em livros para o seu filho. Já tenha livros e já comece a colocar em prática a questão da leitura em voz alta, porque você vai ver que isso vai ajudar bastante no desenvolvimento e vai fazer com que o seu filho aprenda a ler mais rápido, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembre-se, né, mamãe, o que eu sempre falo aqui, existe sempre 2 caminhos. Ou você pode fazer parte do grupo das mamães adormecidas ou das mamães despertas. E o que é esse grupo das mamães despertas, Bruna? As mamães despertas, elas fazem parte de um grupo das mamães que estão dispostas a fazerem a sua parte. Ou seja, estão dispostas a, de fato, querer educar, querer transformar a vida daquela criança para ela se tornar um adulto diferente. É aquele pai, é aquela mãe que está disposto a educar o seu filho de forma consciente para ele se tornar um adulto desperto. Quando os pais entendem que eles estão formando adultos para o mundo, eles fazem escolhas mais conscientes. E uma das escolhas conscientes é essa, de já colocar em prática, desde novinho, desde cedo, o hábito da leitura. Espero que você tenha gostado desse vídeo, mamãe, para te ajudar, né, nesse assunto aqui, onde eu estou falando sobre essa questão de como fazer a criança aprender a ler. Para isso, você precisa ter uma rotina, né? E muitas vezes os pais não têm essa rotina, muitas vezes você não consegue administrar o teu tempo, organizar o teu tempo, muitas vezes a mãe está naquela correria, não consegue parar para ler com o filho, para dedicar um tempo ao filho. Você precisa ter uma rotina inteligente, mamãe. Então, clique aqui no link na descrição desse vídeo para você conhecer o manual Rotina Inteligente para Mães, tá? Dessa forma, você vai conseguir otimizar o seu tempo, baseado nos 4 pilares que eu sempre falo aqui, que é autocuidado, família, trabalho e casa, e você vai conseguir ter paz, harmonia e equilíbrio, colocando essa rotina inteligente em prática. Então, clique aqui no link na descrição desse vídeo e conheça agora mesmo o Manual Rotina Inteligente para Mães. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijos e até mais!